Uma lula gigante capaz de afundar um navio, uma sereia de verdade. Os hobbits existiram? Você vai ficar de boca aberta quando assistir esse vídeo até o fim. São 10 criaturas mitológicas que, para todos os efeitos, não existem, mas foram avistadas e até fotografadas ao redor do mundo. Em 10º lugar, o Dobarshu. Esse bicho é um híbrido demoníaco de uma lontra gigantesca e um cão. Vive metade do tempo na água e metade na terra. Já teria sido muito caçado no passado remoto, no norte da Europa. O animal é apenas uma lenda do folclore da Irlanda, segundo os cientistas. Porém, em 1722, um deles foi avistado, segundo documentos judiciais da época. Uma senhora chamada Grace Connolly estava lavando roupa no lago Grenade, no condado de Leitrim, na Irlanda, quando um Dobarshu pulou da água e a matou e comeu. O marido dela viu tudo à distância, pegou um facão e correu atrás do monstro, acertando ele no pescoço. O relato diz que o monstro soltou um grito horrível e voltou para o lago. Isso está no depoimento do homem à justiça. A ciência já comprovou que ariranhas de mais de 3 metros de comprimento eram comuns naquela região do mundo há cerca de 6 milhões de anos. E, claro, estão extintas. Será? Em 9º lugar, o chupa-cabra. Ele virou piada no Brasil e faz parte do folclore dos países sul-americanos, mas essa criatura foi vista várias vezes em Porto Rico desde 1995. O animal seria um cruzamento entre um cão e um lagarto, ou então um alienígena, e ataca pequenos animais como cabras e ovelhas, e depois suga o sangue como um vampiro. Com tantos casos registrados, especialistas começaram uma investigação em Porto Rico. Inicialmente, suspeitaram de uma conexão com cães que poderiam se tornar contemporâneos vampíricos, sob a influência de uma doença rara do sangue. Outros cientistas dizem que tudo isso é falso. Provas são forjadas, principalmente quando o texano alegou ter pegado um chupa-cabra em 2005, o que se revelou um truque para atrair a mídia. Os pesquisadores preferem suspeitar de uma conexão com ritos locais de voodoo. O fato, no entanto, é que carcaças de pequenos animais ainda têm sido encontradas, embora raramente, com 2 furos no pescoço e o sangue completamente sugado, mas a carne intacta. Em 8º lugar, os hobbits. Será que eles existiram? Essas criaturinhas foram criadas pelo fabuloso escritor J.R.R. Tolkien no clássico O Senhor dos Anéis, e são ficção, é claro. Porém, existiram no passado seres humanos pequeninos como eles. São os Homo floresienses. Fósseis deles foram encontrados na Ilha das Flores, daí o nome, no arquipélago da Indonésia. Até agora, os arqueólogos recuperaram e reconstruíram 11 esqueletos completos com alturas entre 1,10 m e 1,22 m. Isso torna essa espécie humana a menor que já viveu no planeta. Os restos mortais do Homo floresiensis foram datados entre 60 mil e 190 mil anos. Mas há evidências de que os humanos hobbit ainda estavam vivos há 12 mil anos e depois morreram por razões inexplicáveis. Em 7º lugar, o Bunyip, uma criatura que vive em rios, lagos e pântanos. A palavra Bunyip vem da língua dos aborígenes, o povo indígena da Austrália, e significa diabo ou espírito maligno. Esse animal foi mencionado pela primeira vez nos jornais dos colonos australianos em 1812. Existem histórias de Bunyips entre quase todas as tribos dos aborígenes da Austrália. Às vezes é uma criatura que se assemelha a um anfíbio. Em outros povos, é um deus, um ser mítico, que criou montanhas, rios e pessoas. Os biólogos suspeitam que os Bunyip são, na verdade, os diprodontes, uma espécie de marsupial pré-histórico já extinto, do tamanho de um rinoceronte. A memória desse animal pode ter sobrevivido nas lendas dos aborígenes. Em 6º lugar, Mokele Mbembe. Diz que o rio Congo, na África, é o lar de uma criatura que se assemelha a um salópode herbívoro. O Mokele Mbembe é marrom acinzentado ou marrom avermelhado e foi mencionado pela primeira vez por um homem famoso em 1909. Trata-se de Carl Hockerberg, o homem que foi o primeiro a levar muitos animais selvagens da África para a Europa, para jardins zoológicos alemães principalmente. No Zimbábue, na África, existe um ser muito semelhante ao Mokele, o Emela touca.
Os nativos descrevem essa criatura como do tamanho de um elefante, com pele lisa, cauda musculosa e chifres. No entanto, essa variante não só come folhas e plantas, mas até hipopótamos inteiros. Há uma curiosidade no continente africano: vários relatos de avistamento de dinossauros. Isso seria delírio de algumas pessoas? Em quinto lugar, uma criatura marinha misteriosa que apareceu em 2021 na costa australiana, em Camp Beach, em Queensland. Banhistas que estavam na praia encontraram essa criatura como se fosse de outro mundo. Ela não tinha cabeça e nem patas. O estranho animal marrom e viscoso estava sem vida. Os especialistas tentaram identificar o animal de quase 1 metro de comprimento, mas não foi nada fácil. Poderia ser uma espécie rara de água-viva, ou restos de um bizarro peixe-bolha que vive nas profundezas dos oceanos, e é raramente levado à costa pela correnteza. Em quarto lugar, o capa, um animal mitológico do Japão. Assim como na Irlanda e na Austrália, existe uma crença inabalável por lá em um sapo ou uma criatura parecida com o lagarto, que vive perto da água. Capa significa algo como criança d'água ou homem d'água. Os japoneses dizem que essas entidades adoram pepinos e luta de sumô. De acordo com as lendas do folclore japonês, o capa rouba das suas vítimas o shirokodama. Isso é um órgão que faria parte da alma humana e está localizado, veja só, no ânus. Os moradores locais sempre fazem piadas quando os estrangeiros perguntam sobre o capa. Há centenas de relatos de avistamentos de capas em lagos no interior do Japão, mas só japoneses é que relatam esses avistamentos. Nenhum estrangeiro já viu um capa. E agora o nosso top 3, mas antes me diz aí, você acha que esses avistamentos são reais mesmo? Ou é tudo papo furado dessas pessoas querendo aparecer? Eu quero muito saber a tua opinião. Então comenta aqui embaixo e não esquece do like, hein? Vamos lá então! Em terceiro lugar, sereias. É isso mesmo. Toda criança na Terra conhece os mitos sobre as sereias. De fato, essas lendas remontam a uma antiga divindade suméria chamada Atargates. Muitas dessas lendas também são conhecidas no extremo norte das Ilhas Britânicas. Ali, as sereias são muitas vezes equiparadas a criaturas místicas. As fêmeas híbridas de peixes com humanos gostam de escalar a terra e se apaixonar tristemente por humanos. Em algumas lendas, as sereias também são descritas como demônios sanguinários que atraem homens humanos para comê-los. Acontece que existem centenas de relatos de marinheiros que avistaram sereias em todo o mundo. Os biólogos e pesquisadores têm uma explicação racional para esses avistamentos. Eles estão confundindo sereias com peixes-boi. Será que é simples assim? Em segundo lugar, o Yeti, uma criatura que aqui no Brasil ficou conhecida como o abominável Homem das Neves. Ela é chamada de Yeti pelos povos do Himalaia. Um alpinista famoso, o Reinhold Messner, garantiu que viu um desses monstros. Para os Sherpas no Himalaia, o Yeti é real, não é uma lenda. No Tibete, essa espécie de macaco branco de até 3 metros de altura é conhecida como o espírito da montanha ou homem das geleiras, ou então espírito da neve. De fato, grupos de alpinistas já encontraram várias vezes pegadas entre 40 e 50 centímetros de comprimento a uma altitude de 5 a 7 mil metros. Quando eles seguiram os passos, no entanto, não encontraram nada. As pistas se perderam na neve. Eric Shipton tirou em 1951 a foto mais famosa de uma pegada de Yeti no mundo. Depois, um milionário americano financiou expedições de busca a essa criatura e também estações de pesquisa nos anos 60, mas eles também não encontraram nada. E em primeiro lugar, a lula gigante. Marinheiros ao longo da história sempre tiveram relatos de avistamentos de lulas de até 10 metros de comprimento que afundavam navios. Durante muito tempo, essas histórias foram desacreditadas. Eram lendas, especialmente porque nenhuma expedição foi capaz de fornecer provas da existência desses animais. Então, em 1854, uma lula gigante morta apareceu na costa dinamarquesa. Com uma melhor exploração dos oceanos, descobriu-se que essa espécie vive normalmente no Mar Negro, em uma profundidade a partir de 1000 metros, e os avistamentos são muito raros. Nos anos 2000, um pesquisador japonês colocou câmeras especiais nas profundezas do Mar do Japão e conseguiu vislumbrar uma lula gigante de verdade, de 8 metros de comprimento. Quanto a ela conseguir afundar um navio, é improvável, segundo os cientistas. Elas são bastante dóceis,
como as baleias. E aí, você gostou do vídeo? Então capricha naquele like, se inscreve também no canal e ativa o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo. A gente quer trazer mais e mais desses conteúdos para você com mistérios da história e da humanidade. Até mais!